Fala pessoal, vamos resolver o limite de mais uma função vetorial. Vamos calcular o limite dessa função vetorial quando t tende a menos infinito, tá bom? A gente já viu que calcular o limite de função vetorial é a gente obter o vetor limite de suas funções coordenadas, tá bom? Então vamos calcular o limite de cada uma das funções coordenadas, da exponencial de t, da função 1 sobre t e dessa função grandona aqui, com raiz, ok? Então, calculando o limite da função de exponencial de t, quando t tende a menos infinito, esse limite se torna muito fácil se a gente lembrar do gráfico dessa função. O gráfico dessa função ela é mais ou menos assim. Ó. Botei aqui um planozinho cartesiano. Ela vem lá do menos infinito, aí passa lá no 1 e depois sobe lá para o mais infinito, tá bom? Então, observe que ela passa aqui no 1. Quando t tender ao menos infinito, aqui seria o nosso eixo t, né? Quando t tender para o menos infinito, a nossa função vai a zero, né? Por quê? O y vai a zero. E quem é o y? O y seria a função, né? O eixo y ele cai para zero, ele vem se aproximando cada vez mais do eixo x, ou seja, ele vem se aproximando do zero. Ó. Então, no caso o eixo x aqui é o eixo t. Então, quando o t tendesse para o menos infinito, a nossa função vai a zero, tá bom? Então, esse limite aqui resulta zero. Bom, calcular o limite da função 1 sobre t também é bem trivial, tá? Por quê? Porque o nosso t tende para o menos infinito, né? Então, nós vamos pegar o 1 e dividir por um número muito grande, porém negativo, tá? Mas quando a gente pega algum número e divide por um número muito grande, infinito, o resultado a gente sabe que vai a zero, tá bom? Pega o exemplo como se você fosse dividir uma balinha para uma quantidade muito grande de pessoas, né? Nesse caso, como t está indo para menos infinito, vamos montar a situação hipotética. Digamos que você esteja devendo, por exemplo, você está devendo R$1 para uma quantidade infinita de pessoas, né? Aí você vai pagar R$1 para uma quantidade infinita de pessoas. Isso vai dar o quê? Isso vai dar um zero para cada uma. Não tem como você dar R$1 para uma quantidade infinita de pessoas. Então, é esse mais ou menos aí o raciocínio que a gente utiliza. Então, vamos calcular o último limite, que é o limite dessa função com raiz aí. Ok? Como a gente tem a subtração de raízes aqui, se a gente mandar o t para menos infinito, isso obviamente vai dar uma indeterminação, né? Mandando t para mais infinito e fazendo as contas, aqui ficaria, na verdade, para menos infinito, aqui ficaria menos infinito e menos infinito, né? Então, a gente não pode fazer operações com menos infinito aqui. Isso daria indeterminação. Porque a gente mandaria cada t para o menos infinito. Isso aí geraria indeterminação, com certeza, tá bom? Então, não vamos nem tentar mandar o t para o menos infinito. E já vamos racionalizar. Geralmente, quando a gente tem a subtração assim de raízes, a gente precisa racionalizar, tá bom? Como é que a gente faz? A gente vai multiplicar isso por um quociente, né? Onde o numerador será essa mesma raiz, só que com sinal de mais, e o denominador a mesma coisa, para não alterar, porque eu estou dividindo uma coisa por ela mesma, né? Isso dá 1, então não altera em nada. Então a gente multiplicaria isso pelo seguinte, vamos multiplicar essa expressão por raiz de 2t² mais 3, tá? Mais raiz de 2t² mais t mais 3, ok? E tudo isso dividido por... Aí o numerador a mesma coisa. Porque eu vou dividir uma coisa por ela mesma vai dar 1. Então embaixo fica a mesma coisa. Porque eu estou dividindo uma coisa por ela mesma. Isso resulta a 1, né? Isso aqui resultaria a 1. E 1 vezes esse limite daria esse próprio limite. Então não está alterando absolutamente nada. Ok? Agora a gente precisa fazer essa conta aqui, né? Vamos multiplicar essa parte aqui por essa aqui, tá? E aqui embaixo, como tem 1, vai ficar 1 vezes essa parte aqui, tá bom? Então vamos fazer isso. Vai dar um trabalhinho, mas vamos lá.
Então, vamos multiplicar. Só que antes, repare o seguinte. Aqui eu tenho, aqui eu tenho esse termo aqui menos esse, multiplicando esse mesmo termo mais esse, né? Esse aqui é o produto da soma pela diferença. Lembram? Se eu tiver um A mais B que multiplica um A menos B, isso aqui dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É um produto notável, né? É o famoso quadrado da diferença. Então, a gente pode aplicar isso aqui, ó, porque eu tenho produto da soma pela diferença. Ó. Isso aqui vai virar o quadrado da diferença, tá bom? Então, nosso limite vai ficar da seguinte maneira. Daí, ficaremos com o seguinte. Limite, quando t tende a menos infinito, fazendo a multiplicação aqui desses dois fatores, a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ter o produto da soma pela diferença, né? Que vai ser a diferença de quadrados, né? Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar raiz de 2t² mais 3, tá bom? Ao quadrado, menos raiz de 2t² mais t mais 3, também ao quadrado, ok? Então, em cima temos isso. Embaixo ficaremos com, que seria 1, né? Então, 1 vezes esse fator aqui, ó. Que vai ficar aí mesmo, né? 1 vezes qualquer coisa é ela mesma. Então, aqui embaixo eu fico com raiz de 2t² mais 3, tudo isso dentro da raiz, mais raiz de 2t² mais t mais 3, ok? Mais 3. Agora, repare o seguinte. Quando a gente tem uma raiz ao quadrado, a gente corta o quadrado com a raiz, o que sai é um módulo, correto? Então, aqui eu cortaria o quadrado com essa raiz aqui, ó. E o que seria o módulo de 2t² mais 3. Só que 2t² mais 3 vai ser sempre um resultado positivo, né? Porque o t² será positivo, né? Qualquer número ao quadrado é sempre positivo. O 2 é positivo e o 3 já é positivo. Então, vai ficar um produto de números positivos somado com um número positivo. Isso também vai dar um número positivo. Então, o módulo vai ser essa própria expressão. Por isso, que quando a gente cortar aqui o quadrado com a raiz, a gente vai obter essa expressão, essa mesma expressão aqui, ó, 2t² mais 3, tá bom? Então, isso vai ser igual ao limite quando t tende a menos infinito, de... Então, aqui nós vamos ter 2t² mais 3, né? Já cortando ali o quadrado com a raiz, né? Então, ficaremos com isso, menos... Agora, quero que preste atenção nesse resultado aqui. Se fôssemos cortar aqui o quadrado com a raiz, nessa parte aqui, o que sairia é o módulo dessa expressão, né? 2t² mais t mais 3. Então, a gente precisa estudar o sinal dela, porque se essa expressão ela for positiva, o módulo vai ser ela mesma, né? Se for negativa, a gente troca o sinal. Não é assim que a gente aprendeu da definição de módulo? Bom, isso aqui é uma parábola, né? Aparentemente é o gráfico dessa função, a parábola, com concavidade voltada para cima, certo? Vamos só dar uma verificada no delta dela, ok? O delta dela daria b², né? 1², menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que seria 3. Então, o delta dela daria 1 menos 12, corretinho? Faltou multiplicar ali pelo 2, né? Menos 3 vezes 4, menos 12. E aqui faltou o 2, né? Então, daria 1 menos 24, certinho? Isso aqui daria menos 23, o delta dessa função. Então, quando o delta dá negativo, pessoal, lembrando lá mais ou menos do ensino médio, quando o delta dá negativo, delta menor que zero, a nossa função não tem raízes, ela não toca no eixo x. Então, se fôssemos fazer um esboço dessa função, ela tem concavidade para cima, porém ela não toca no eixo x.
já que o y é maior que zero, ela tem concavidade para cima, mas não toca no eixo x. Isso quer dizer que ela é sempre positiva. Essa expressão ela é sempre positiva, tá? Por quê? Porque o delta é menor do que zero e ela não possui raízes reais. Então ela não toca no eixo x e possui concavidade para cima. Tá bom? Então para qualquer valor de x na reta, a função sempre assume valores positivos. Ok? Porque o delta dela é menor que zero. Então, já que a expressão será sempre positiva, para qualquer valor de x da reta, né? No caso aqui t, né? Adaptando para cá, seria t. A expressão é positiva para qualquer valor de t na reta, então o módulo dela será ela mesma, tá bom? Então, vou apagar esse rascunho para a gente continuar escrevendo. Então, pessoal, cortando aqui o quadrado com a raiz, ó, quadrado com raiz, que sairia um módulo dela, mas como essa expressão é positiva, o módulo dela será ela mesma. Então, isso aqui dá menos 2t quadrado mais t mais 3. Tá bom? E embaixo teremos a mesma coisa que está aqui, tá? Então, embaixo teremos a mesma coisa. Então, vamos repetir aqui. Vai dar raiz de 2t quadrado mais 3 mais a raiz de 2t quadrado mais t mais 3. Tá bom? Agora, a gente vai efetuar a continha que está no numerador e a gente vai ver que vai cancelar aí bastante coisa, tá? Eu vou criar uma nova página para a gente calcular essa expressão aqui, tá bom? Então, o que a gente tinha era isso aqui, tá? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando t tende para menos infinito. Agora, fazendo um joguinho de sinal, vamos ficar com 2t quadrado mais 3, menos 2t quadrado, né? Aplicando aquele sinal de negação, sinal de menos, perdão, negação, tô indo para a lógica já. Então, aplicando esse sinal de menos aqui para todo mundo, eu fico com menos 2t quadrado, já botei lá, menos t menos 3, ok? Então, vamos escrever menos 2t quadrado menos t menos 3. Tá bom? Daí a gente vai perceber que vai anular bastante coisa. Vai anular, por exemplo, 2t quadrado com menos 2t quadrado. Vai anular o 3 com menos 3, tá? Embaixo vai ficar a mesma coisa que tinha antes. Então, continuando a conta, a gente vai ter o seguinte. Vamos continuar a conta para cá. A gente vai ficar com o seguinte. Ficaremos com o limite, quando t tende para menos infinito. O que sobrou lá em cima foi menos t, tá? De menos t. E embaixo sobrou a mesma coisa, ok? Então, repetir a parte de baixo aqui, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos simplificar mais um pouquinho ainda a nossa função. Vamos botar aqui, vamos pôr t quadrado em evidência, dentro de cada raiz, tá bom? Fazendo isso, teremos o seguinte, vamos lá. Ficaremos com o limite, quando t tende para menos infinito. O menos t vai estar aqui em cima, né? E embaixo a gente vai ficar com o seguinte. Embaixo ficaremos com, botando t quadrado em evidência aqui, t quadrado em evidência, a gente vai ficar com 2 mais 3 sobre t quadrado. Concordam comigo? E na outra raiz, botando t quadrado em evidência, a gente vai ficar com 2 mais 1 sobre t, né? Porque se eu pegar t quadrado e multiplicar por 1 sobre t, a gente volta ao que a gente tinha antes, que era t. Tá bom? Então, continuando, mais, e o último termo, né? 3 sobre t quadrado, tá bom? Então, só botei t quadrado em evidência dentro das duas raízes, tá? Se eu multiplicar o t aqui por mais 3 ao quadrado, na verdade, se eu multiplicar o t quadrado aqui por 3 sobre t ao quadrado, corta t quadrado com t quadrado, e o que sobrar vai ser 3, eu antes tinha antes, tá? Então, não alterei nada, só botei t quadrado em evidência. Por quê? Porque assim a gente vai ter o seguinte, ó, vamos ter limite, quando t tende para menos infinito, de menos t, né, em cima, sobre. Bom, embaixo a gente vai ter o seguinte, como temos um produto aqui na raiz quadrada, a gente pode separar uma raiz quadrada para cada um dos fatores. Então, ficaria uma raiz quadrada por t ao quadrado e uma raiz quadrada por 2 mais 3 sobre t quadrado. Concordam comigo? É a propriedade de radiciação, né?
quando temos um produto dentro da raiz, a gente pode separar uma raiz para cada um, ok? E raiz quadrada de t ao quadrado é módulo de t. Então aqui ficaria o seguinte, ficaria módulo de t, que multiplica a raiz de 2 mais 3 sobre t quadrado. Tá bom? E a outra raiz? A mesma coisa, né? Separar uma raiz para cada um, né? Ficaria a raiz de t ao quadrado, que multiplica a raiz de 2 mais 1 sobre t mais 3 sobre t quadrado, ok? Então, raiz de t quadrado que sai, o que vai sair seria módulo de t, tá bom? Aqui é um mais, né? Módulo de t, que multiplica aquela raiz toda lá, tá? Raiz de 2 mais 1 sobre t mais 3 sobre t quadrado, ok? Aqui faltou um mais, ó. Esqueci de botar um mais aqui, faltou um mais, tá bom? Então, eu vou apagar esse rascunho aqui que eu fiz para ficar mais organizado, tá bom? Então, já ajeitei tudo bonitinho, então fica assim nosso resultado, né? O que a gente tem até agora. Então, a gente pode botar esse módulo de t aqui em evidência. Fazendo isso, a gente vai ficar com o seguinte, ficaremos com o limite quando t tende para menos infinito, de menos t sobre, aí a gente vai botar esse módulo de t em evidência. Mas antes, atente para uma coisa. Bom, o módulo de t, isso aqui vai depender do resultado, né, do módulo, para a gente resolver isso. Né? O módulo de t ele vai ser ele mesmo se o nosso t for maior ou igual a zero, e o módulo de t ele vai ser o oposto se o nosso t for menor que zero, tá bom? For negativo. Mas, como t tende para o menos infinito, o t é negativo. E se o nosso t é negativo, o módulo de t vai ser isso aqui, ó, menos t, tá bom? Atente para isso. Como t é negativo, então o módulo de t é menos t. Então, aqui no módulo de t, a gente pode trocar por menos t. Ok? Então, aqui ficaria menos t e aqui ficaria menos t. Então, agora vamos botar em evidência, vai ser menos t. A gente ia botar módulo de t, mas no final a gente ia obter a mesma coisa. Então, vamos botar em evidência agora menos t, tá bom? Já resolvendo essa parte do módulo. Então, botando menos t aqui em evidência, vamos ficar com menos t, né? Botando menos t em evidência, menos t, que multiplica a raiz de 2 mais 3 sobre t quadrado, mais aquela outra raiz grandona lá. 2 mais 1 sobre t mais 3 sobre t quadrado, ok? Tudo isso dentro da raiz se multiplicando, tá? Somando, na verdade. Então, pessoal, a gente pode cortar aqui o menos t com menos t, né? Simplificando. Aqui em cima vai ficar 1, né? Daí a gente vai ter o seguinte. Ficaremos com o limite, né? Limite. Quando t tende para o menos infinito, de 1 sobre esse denominador aqui, ó, que seria essa soma de raízes aqui, tá bom? Então, eu coloquei aqui o nosso denominador, né, a soma de raízes. Agora sim, a gente pode mandar o t para o menos infinito, aplicar o limite. Fazendo isso, aqui nós temos o 3 dividido por t quadrado. Quando eu mandar o t para o menos infinito, eu ficaria com 3 dividido por um número muito grande. A gente vê que isso vai a zero, né? A gente vê isso, geralmente a gente vê isso em cálculo 1, né? E pelo mesmo motivo, essas outras frações também vão a zero. Por quê? São números naturais divididos por um número infinito. Então, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui, né, aplicando o limite, vai ficar 1 sobre... embaixo vai ficar a raiz de 2 mais 0, né? Pois essa fração aqui vai a zero. Mais... 2 mais 0, né, por causa dessa fração aqui que vai a zero, mais raiz de 2 mais 0, tá bom? Porque são duas frações aqui que vão a zero. Isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2. E vai resultar 1 sobre 2 raiz de 2, tá? Somando raiz de 2, raiz de 2, 2 raiz de 2. Então, esse é o resultado desse limite grandão aí. Então, já estamos aptos a dar a nossa resposta, né? Lembrando que nós obtemos 3 valores de limite, né? De cada função coordenada. Vamos chamar esse limite aqui de, sei lá, vamos chamar de L, para a gente poder dar a nossa resposta. O limite da primeira função coordenada foi 0.
O da segunda foi 0 também. E o da última foi o que a gente achou, né? 1 sobre 2 raiz de 2. Então, a nossa resposta, nós chamamos o limite de L. Então, a nossa resposta vai ser L igual ao vetor 0, 0 e 1 sobre 2 raiz de 2, tá bom? Essa é a nossa resposta. Então, para esse vídeo é isso, tá? Nós calculamos o limite dessa função vetorial aqui, tá bom? Onde a gente calculou o limite de cada uma das funções coordenadas, que foi a função da exponencial de t e da função 1 sobre t, e essa outra raiz aí, tá bom? O limite das duas primeiras funções coordenadas foi 0, tá bom? Então, exercício resolvido. Até o próximo vídeo. Lembrando que eu vou deixar o PDF com essas anotações na descrição. Então, até o próximo vídeo.